Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, gente, a partir de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, só que agora a gente vai falar um pouquinho da questão histórica, né, da organização aí das terras brasileiras. E é claro que para falar sobre isso, a gente não pode esquecer aí o processo de colonização, né, e a origem desse processo. Então tá aí, a primeira figura que a gente vai ver na tela, né, ela remonta aí a questão da divisão do nosso país, né, em capitanias, né, que a gente vai chamar em capitanias hereditárias. O que é isso? O que na verdade é o seguinte: a terra brasileira ou as terras brasileiras, quando logo quando o Brasil foi descoberto, né, ela precisou aí de alguém que pudesse impulsionar o processo de organização estrutural do Brasil. Então, para organizar essa administração estrutural, se criou aquilo que se chamava capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias? Essas capitanias, na verdade, elas eram grandes porções de terra que ficavam, né, sobre a responsabilidade de uma pessoa. Esse cara era chamado de donatário. E aí o que acontece? Esse donatário, ele seria responsável não só por essa organização, mas também ele poderia, por exemplo, dividir essas terras com quem ele achasse mais necessário. Então, o que acontece? É o donatário que vai ser responsável por dividir as terras e ele vai fazer alguns acordos com as pessoas que vão receber essas terras, né? E que acordos eram esses, ou como funcionavam esses acordos? Basicamente, esses acordos eles tinham como principal fundamento a questão de que o receptor das terras, né, fizesse com que aquela terra se tornasse produtiva, ok? Por que produtiva? Porque como a gente está falando do Brasil colônia, naquele momento a gente tinha uma área gigantesca de floresta, né, que era o país inteiro, e a pessoa que ficasse como proprietário das terras obrigatoriamente tinha que fazer com que o lugar onde ele está pudesse gerar renda. E essa renda, ela voltaria para onde? Essa renda ela iria direto aí, né, para a coroa portuguesa. Então Portugal receberia os impostos, né, provenientes dessa terra, tá? Então era assim que funcionava. E aí, então vamos direto para o assunto. Aí vamos aqui, gente. Então aqui nessa imagem a gente pode ver exatamente como o Brasil foi dividido, né, em capitanias. E é claro, gente, que nessa ideia a gente também pode observar o seguinte: naquele momento, né, o Brasil não era o que a gente está acostumado hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade, gente, o que acontece é o seguinte: no período das capitanias hereditárias, o Brasil basicamente ele estava ali preso, né, à região Nordeste, como a gente pode observar a imagem, né, a um pedacinho da região Sudeste, né, que a gente já está aqui embaixo, certo? E aí o que acontece, né, região Nordeste como um todo e um pedacinho só da região Norte, né? Então o que acontece? É essa ideia, né, essa é a organização do nosso país naquele momento. Então a gente já pode esquecer aqui, né, grande parte da região norte, a região sul, região sudeste e até mesmo a região centro-oeste. São áreas que não foram contempladas naquele momento. E por que elas não foram contempladas? Exatamente por conta de um acordo existente entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas, ok? Mas vamos ler o texto aqui, para ver o que ele diz aqui, ó. Então ele começa aí, mapa do Luiz Teixeira, né, falando aí sobre a questão da América Portuguesa. E aí vamos direto ao texto. Então ele traz aí, ó. A colonização inicial do nosso território ocorreu por meio das capitanias hereditárias, dividida pelo sistema de sesmaria, que eram grandes faixas de terra. Então você percebe que ele está falando exatamente aquilo que eu coloquei agora há pouco, né? Ele vai acrescentar aí, é claro, que essas terras eram divididas pelos nobres, né? Ou seja, pessoas que já tinham um determinado poder, né, na sua área de origem. Aí tem aí, a intenção era povoar e explorar a colônia. Sim, povoar e explorar. Principalmente nesse caso aí, né, seria a questão da exploração,
porque o pensamento aqui básico do país, quando ele surgiu como colônia, era retirar o máximo de recursos possíveis dentro das terras, tá bom, gente? E aí ele vai continuar, né? A intenção era povoar e explorar a colônia, uma vez que a área do Brasil era designada para Portugal por meio de Tratado de Tordesilhas, o qual dividia o território do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, né? Ele coloca essa ideia do mapa ao lado, mas na verdade é o mapa que a gente viu lá em cima, tá certo? Então, o nosso mundo, né, que no caso era as Américas como um todo, que ninguém sabia dessa existência, elas foram divididas anteriormente por Portugal e Espanha, né, um acordo político entre os dois, e a parte que ficasse, né, à direita da linha, né, o que acontece, essa parte pertenceria a Portugal. A parte que pertencesse ao lado esquerdo, né, seria de origem espanhola. Okay? Então tem aí, ó, a posse das capitanias era transmitida de pai para filho e não podia ser vendida. Ou seja, as capitanias eram hereditárias porque passavam, né, de geração em geração. Por isso essa ideia de capitania hereditária. Né? O filho recebia como herança do pai, né, e agora ele teria que passar para frente, as gerações posteriores. E ele tem aí, ó, quem recebeu a sesmaria podia arrendar a terra para outros poceiros, né, que as ocupavam e cultivavam com a intenção de abastecer o mercado interno, enviando o excedente para a coroa portuguesa. Ou seja, o que ele está colocando? Essa pessoa ela seria responsável pela produção, porém, né, uma parte daquilo que ele produzisse voltaria para Portugal. Seria uma forma aí, né, de pagar pelo uso da terra, tá certo? Aí tem aí, ó, com o tempo, muitos donatários expulsavam os poceiros ou compravam as terras por baixo custo, aumentando consideravelmente suas propriedades, resultando assim nos latifúndios. Então o que acontece? O que ele está dizendo? Né? Essas pessoas acabavam, né, fazendo a expulsão, né, dos poceiros principalmente. Para quê? Para que essas terras, né, fossem ocupadas por eles e eles se tornassem, né, os donos daquelas terras, fazendo com que eles a cada vez tivessem mais terras ainda. Né? Então, essa é a ideia. Né? E aí, o que acontece, gente? Né? A gente vai ter lá no nosso RA, né, vai ter um videozinho que vocês podem contemplar, né, no material de vocês, ok? Né? E ele vai trazer esse videozinho e é interessante que vocês assistam, né? Nesse caso eu não vou pôr o vídeo aqui, tá? Mas eu vou passar direto para o nosso assunto, ok? Aí tem aí, ó, nesse período, o cultivo de cana-de-açúcar predominava, né? Pois era um dos produtos mais valorizados nas relações comerciais na Europa. Ou seja, as terras brasileiras elas serviram durante algum tempo para a produção de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar era extremamente rentável. Né? A rentabilidade gerada pela cana-de-açúcar era algo extremamente visível. Então, por exemplo, hoje em dia, né, quando a gente viaja, né, nós que moramos aqui no estado de Alagoas, quando nós viajamos, né, saímos da cidade da qual nós moramos, Arapiraca, em direção a Maceió, seja pela parte litorânea, seja pela parte mais interna, a gente vai conseguir contemplar muitas plantações de cana-de-açúcar, mas principalmente na faixa litorânea. Por que a gente vai encontrar isso? Porque aquela área ela era muito boa para o plantio e esse plantio ele servia para manter ou simplesmente para gerar recursos para Portugal. E por que na faixa litorânea? Porque ali era o melhor lugar, né, de se mandar a colheita de cana-de-açúcar. Ou seja, se aproveitava ali da faixa litorânea porque a vinda de mão de obra, a vinda de material, né, e a mandada desse material, desses produtos, né, a exportação desses produtos era totalmente feito aí pelas vias marítimas. Então, o que ocorre é que quando a gente tem essa ideia, né, essa produção ela vai ser escoada quase que totalmente pela via marítima e a cana-de-açúcar, né, tinha um valor gigantesco.
E aí, continuando, tem aí, ó, mesmo com a decadência da produção açucareira, os latifúndios continuaram a dominar a ocupação do espaço rural brasileiro. Sim, mesmo a decadência, porque o que aconteceu é que a cana-de-açúcar ela acabou perdendo valor, né? Porque outros países começaram a investir nesse plantio, né? Um exemplo desses aí nas Américas é Cuba, mas no nosso caso especificamente se perdeu um pouco do valor, mas a galera continuou desenvolvendo a cana-de-açúcar e essa cana-de-açúcar auxiliou que eles mantivessem o poder. Aí tem aí, ó, a essa situação foi potencializada com a Lei de Terras assinada por Dom Pedro II. Né? A partir dessa lei, a posse de terras públicas só poderia ser adquirida por meio da compra, o que viabilizou, né, doação ou posse. Essa lei favoreceu os grandes proprietários e dificultou a compra por pessoas de baixa renda. Ou seja, as terras só podiam ser feitas, a participação delas através da compra, e só quem poderia fazer essa compra, é claro, pessoas que tinham uma grande lucratividade, ou seja, pessoas que já tinham posses. Né? A partir da segunda metade do século XIX, o espaço rural foi marcado pela produção de café. Então a gente já está falando de uma outra produção, né, que vai seguir esse processo e vai gerar uma rentabilidade, né, para o Brasil, principalmente aí do ponto de vista internacional. E ele tem aí, ó, uh, também foi estruturado nas grandes propriedades rurais, continuando assim o caráter do lucro por meio da monocultura e do uso da mão de obra escrava. Ou seja, a rentabilidade aqui no nosso país ela se deu muito pela questão da exploração da mão de obra escrava. Tá certo? Gente, eu vou concluindo por aqui, tá? Dá uma olhadinha no assunto, revisa lá. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, tá certo? Comenta o vídeo lá embaixo, o seu comentário é muito importante, beleza? Valeu, gente, um abraço e fui.